estudo semanal da Parashá. E essa semana a Parashá Vayakhel, que encontra-se em Shemot 35:1 a 38:20. A Parashá Vayakhel começa o texto hebraico da seguinte forma: Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel, vayomer aleichem, Eile hadvarim asher tziva Hashem la'asot otam, sheshet yamim ta'aseh melacha, uvayom hashvi'i yeh lachem kodesh shabbat shabbaton la'Hashem, kol ha'oseh vo melacha yumat. E Moshe reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse a eles: estas são as palavras com as quais o Senhor ordenou para que fizessem. Em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia será para ti um dia sagrado, um Shabat de solenidade, de descanso solene ao Eterno. Quem quer que faça qualquer trabalho, qualquer melachá nele, será colocado à morte. Muito bem. Assim começa então a Parashá dessa semana, Vayakhel. Moshe congregou toda a comunidade dos filhos de Israel, Kol Adat Bnei Israel. Depois daquela grande aberração, aquele grande pecado, daquele grande transtorno que ocorreu com a construção do bezerro de ouro. E o perdão que se seguiu então do Todo-Poderoso. Na sequência nós temos as palavras da Parashá Vayakhel dizendo: estas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. Durante 6 dias fareis todos os vossos trabalhos, e ao 7º dia será sagrado para vós. Moshe Rabbeinu declara como pilar da crença judaica o Shabat. A este respeito disseram então os sábios: mais do que o povo de Israel guardou o Shabat também guardou o povo de Israel. O grande rabino Israel Meir HaKohen, popularmente conhecido como Hafetz Haim, todo mundo conhece ele como Hafetz Haim, autor da Mishnah Berurah, que é o comentário do Shulchan Aruch, na sua introdução sobre as halachot do Shabat, ele diz: o Shabat é considerado a fonte e a raiz da fé judaica, no reconhecimento de que o universo foi criado, pelo que existe um Criador, razão de tudo aquilo que foi criado. Por isso a Torá adverte o povo de Israel a guardar o Shabat cerca de 12 vezes. E quanto a isso, disseram os sábios, Hazal, que o judeu que respeita Shabat é considerado também respeitador de toda a Torá. E considera-se que todo aquele que profana o Shabat, Hilul Shabat, é como se tivesse profanado toda a Torá. Quantos preceitos ou quantos mandamentos nos pareceriam muito mais importantes que o Shabat, tanto pela sua dificuldade em cumpri-lo, como pela profundidade do seu conteúdo? E mesmo que o mandamento, a mitzvah do Shabat, evoque o povo de Israel, é muito importante para nós, monoteístas noahides, também estudarmos a sua importância no Pacto Sinaítico. Assim, por exemplo, considera-se de forma equivocada que o dia de Kippur é o mais sagrado, é o dia mais sagrado por excelência no calendário judaico. Porém, tal conceito está equivocado. Nenhum outro preceito pode ser considerado tão amplo quanto o Shabat, seguido do estudo da Torá, pois o conhecimento do desejo divino por meio do estudo da Torá e o cumprimento do mesmo por meio do respeito ao Shabat são vistos da parte do povo de Israel como um fiel testemunho da aceitação da criação do universo. É como se fosse uma declaração de que eu entendo, eu sei que existe um Criador, eu sei que Ele é e que Ele fez todas as coisas. Tendo como uma razão e como meta, sendo assim, pilares da confissão judaica. Nós temos que entender que os preceitos ordenados pela Torá
através, por meio da vontade do Todo-Poderoso, aconteceram apenas para o bem. Disseram os sábios, os 613 preceitos, Tariag Mitzvot, foram impostos por Deus em paralelo aos 613 membros do corpo humano, aos 613 partes do corpo, da mesma forma que no corpo humano há membros fundamentais, que sem eles não é possível a vida, tais como o coração, o cérebro, etc. Há também membros que, sendo importantes, não impedem que a pessoa possa viver sem eles, como a mão, o pé, etc. Do mesmo modo, na vida que transcende o físico, existem preceitos que, quando faltam, ainda que seja apenas uma vez, são mortais. E há preceitos cuja ausência é sentida e importante, mas tem seu remédio. O Shabat está para o espírito como o coração está para o corpo. Tal como a ausência do coração num determinado instante é mortal, assim é o Shabat para a Neshama, para a alma de um judeu. Eu creio que o povo de Israel deve estar orgulhoso que desde o começo, desde a saída da terra do Egito, quando Moisés pediu que todos participassem da construção do tabernáculo e da confecção das roupas dos Koanim, o povo teve a maior disposição, uma grande vontade, um grande desejo, uma grande força, a ponto de Moisés pedir então que cessassem de oferecer coisas, pois o que tinham já era mais do que o suficiente. É um belo exemplo. É uma herança e um legado muito importante de desprendimento daquele momento do povo. Então, a Parashá Vayakhel seria o clássico exemplo de uma porção da Torá que até esse momento, quando você começa a estudá-la, a impressão que nós temos é que ela não traz, ela é desprovida de qualquer ensinamento relevante. Mas um ensinamento, um exame mais aprofundado, um estudo mais criterioso do seu conteúdo, vai revelar que não. Essa Parashá nos traz muitos ensinamentos interessantes, muitos ensinamentos profundos até, eu diria, e talvez muito mais profundos que certas partes da Torá que nós temos como mais conhecidas. O conteúdo e a descrição da construção da Mishkan, do tabernáculo, e quase toda parte é uma repetição do que lemos há 3 semanas, em outras parashiot, especificamente em Terumá. Para entender isso, é preciso colocar essa leitura da Torá no contexto dos 2 últimos meses de leituras. Algumas semanas atrás, nós estudamos Itró e a história de Aseret Hadibrot, as 10 declarações, que são mais conhecidas como 10 mandamentos. Esta revelação impactante, que coroou a saída do povo de Israel do Egito, concluiu com uma descrição bem detalhada de como deveria ser feito o altar de ofertas, ou seja, seria um simples monte de terra com algumas pedras não lavradas. Já na parte seguinte, na porção seguinte, chamada Mishpatim, continuamos então com os ensinamentos adicionais e as leis civis, e termina então com o relato de Moisés, subindo ao monte com a finalidade de receber então uma cópia dessas 10 declarações, gravadas em pedra, que as pessoas já tinham ouvido. Na leitura seguinte, Terumá, nós temos um conteúdo complexo e muitas opiniões rabínicas sobre ela afirmam até que aqui a Torá não está em ordem cronológica. Terumá descreve a construção de um santuário elaborado. Esse santuário é chamado em hebraico Mishkan, ou habitação, a tenda do testemunho, do tabernáculo, que seria então construída a partir de materiais muito nobres, como ouro, prata, madeira fina e tecidos finos, pele de animais, etc. Vemos aí então o altar simples de terra da outra Parashá,
e de pedras não lavradas, sendo substituído por outro, feito de metais preciosos, e até mesmo gemas, pedras preciosas, com detalhes e com um design altamente complexo. Nós podemos até imaginar Moshe com um olhar perplexo, desconcertado. Ele estava esperando receber tábuas contendo as leis, ou talvez as explicações da Torá Sheba'al Peh, da Torá oral. Em vez disso, ele recebe então um projeto virtual para um pequeno templo, um pequeno santuário, em contradição com as instruções no final de Mishpatim. A porção seguinte, chamada Tetzaveh, continua com relatos sobre as roupas dos Kohanim, em especial a descrição em detalhes das vestes sagradas do Kohen Gadol, ou sumo sacerdote, o peitoral com pedras preciosas, o turbante, o avental sacrificial, as roupas de linho, as rimonim, as campainhas de ouro, etc. Já na paraxá seguinte, Kitissá, a terceira parte com as instruções da Mishkan, começa com as leis do imposto fixo, do meio shekel, que iriam então para a construção e a manutenção deste santuário, desta Mishkan. O óleo da unção, que vai cobrir os vasos do tabernáculo, o incenso sagrado, para ser queimado no altar de incensos, e finalmente o mandamento do Shabat. Este tabernáculo, ou Mishkan, seria construído então empregando-se 39 trabalhos diferentes. Esses 39 trabalhos passaram a ser entendidos pela tradição judaica como os trabalhos proibidos do Shabat, chamados de Avot Melachot. E então, finalmente, a razão fundamental para Mishkan é revelada. Em uma apresentação quase gráfica na Torá, nós aprendemos que enquanto Moshe está no topo da montanha para receber estes elaborados planos ou instruções de construção, as pessoas estão lá embaixo, ao pé do monte, fazendo uma grande festa e também confeccionando um ídolo de ouro, declarando que teria sido esse então o Deus que os teria tirado da terra do Egito. Vejam bem, ao mesmo tempo que Moshe sobe para receber as instruções da construção da Mishkan, nós vemos então o povo abaixo, no sopé do Monte Sinai, entrando em transgressão. Ao mesmo tempo que as pessoas estavam profanando o nome de Deus, Moshe estava recebendo no monte o antídoto para os seus erros, o antídoto para o veneno do pecado, da transgressão. Esse é um sinal mais do que claro, mais do que óbvio, que ao mesmo tempo, mesmo antes de ter sido decretado o juízo, a misericórdia já se faz presente. Antes mesmo de ser decretado a disciplina e o juízo sobre aqueles que transgrediram no pecado do bezerro de ouro, a misericórdia já estava sendo providenciada e guardada para a sua aplicação no momento correto. Conta uma história sobre o Rabi Israel Meir HaKohen, o Hafetz Haim, que certa vez ele estava de passagem por uma cidade na Rússia, chamada Chernikov, onde moravam muitos judeus. E ele escutou que havia lá um senhor judeu, dono de muitas fábricas, que trabalhava durante o Shabat. Para piorar, então, ele tinha muitos empregados judeus que necessitavam muito do emprego. E ele obrigava também a todos eles a trabalharem no Shabat para manter as atividades normais das fábricas. O Hafetz Haim ficou muito triste ao ver como aquele judeu desprezava a santidade do dia de Shabat e foi imediatamente conversar com ele. Explicou a importância do Shabat, do dia, e pediu que ele fechasse a sua fábrica, liberando também os seus empregados para que pudessem então observar o dia. O homem, ao escutar o pedido do Hafetz Haim, deu risada e falou: Rabino, o senhor está ficando louco? O senhor sabe que o quanto que eu lucro nessas fábricas nesse dia? Mais de 4.000 rublos.
O Senhor quer que eu perca todo esse lucro, todo esse dinheiro fechando as minhas fábricas um dia inteiro? E o Hafetz Haim balançou a cabeça negativamente e explicou ao dono da fábrica: caro senhor, o senhor está muito enganado. Na verdade, o senhor não ganha nada no Shabat. Ao contrário, se o senhor continuar desprezando o Shabat desta maneira, eu tenho certeza de que um dia ainda perderá todas as suas fábricas. O homem não deu muito ouvidos às palavras do Hafetz Haim, desprezou no seu coração tudo aquilo que ele havia lhe dito, e dando risada, continuando sorrindo ou rindo, ele falou: o senhor acha realmente que há alguma chance de eu perder todas as minhas fábricas com tanto dinheiro que eu tenho? Mesmo que uma delas deixe de produzir o bastante, o que eu tenho dá para me manter muito bem. Muito bem. Passados então alguns meses dessa conversa, os bolcheviques invadiram a Rússia. A Revolução Bolchevique começou na Rússia. E uma das primeiras coisas que os bolcheviques fizeram foi tomar daquele judeu todas as suas fábricas e confiscar todos os seus bens, deixando-o sem nenhum centavo, deixando o empresário sem absolutamente nada. E mesmo a sua própria vida somente foi salva por um grande milagre. Então, completamente pobre e humilhado, ele se lembrou das palavras do Hafetz Haim e enxergou o quanto estava equivocado. Cada centavo era decretado por Deus. E da mesma forma que é Ele quem nos dá, é Ele quem havia dado para esse Senhor toda aquela fortuna, certamente era o próprio Eterno que havia tirado. Nas Parashiot Terumá e Tetzaveh, a Torá descreve todas as instruções que Deus dá a Moshe para a construção da Mishkan, do templo móvel e dos seus utensílios. E na Parashá dessa semana, Vayakhel, a Mishkan começa então a ser efetivamente construída, a ser levantada, sob a liderança de um homem chamado Betzalel. Como esperaríamos que a Parashá começasse? Obviamente com Moshe pedindo ao povo as doações de materiais necessários para a construção. Mas antes do pedido das doações, a Parashá começa com um assunto aparentemente fora de contexto. Em 6 dias se fará todo o trabalho, e o 7º dia será santificado para vocês, um descanso completo para Deus. Todo aquele que fizer alguma obra nesse dia morrerá. Além de estar fora de contexto, este verso é repetitivo, já que na Parashá da semana passada, em Kitissá, a Torá já havia descrito com muitos detalhes as leis do Shabat. Por que então a necessidade de repetir aqui o ensinamento do Shabat, justamente antes de Moshe pedir as doações dos materiais para a Mishkan? Além disso, a própria linguagem do verso desperta alguns questionamentos. Se a Torá quer nos ensinar que no dia do Shabat é proibido trabalhar aos judeus, por que tem que mencionar antes os 6 dias de trabalho? E finalmente, a linguagem "se fará o trabalho" está escrita de uma forma passiva, nos dando a impressão de que nos 6 dias da semana o trabalho se faz sozinho. Mas o que isso significa? Durante toda a semana, os judeus trabalham e se esforçam muito para conseguir o seu sustento. O dinheiro para o condomínio, a manutenção do carro, da escola, faculdade dos filhos, alimentação, entre tantos outros gastos, né, que parecem não ter fim. E o que a lógica nos faz pensar? Que de acordo com o nosso esforço, de acordo com o esforço será o resultado. Tanto quanto nos esforçarmos, tanto será o nosso resultado. Isto é, quanto mais horas de trabalho nós dedicarmos, maior o salário no final do mês. Porém, o verso está nos ensinando exatamente o contrário. A expressão "se fará o trabalho" nos ensina que o sucesso de Israel, dos judeus,
é única e exclusivamente dependente de Deus e não do seu próprio esforço. Portanto, na prática, o trabalho que se faz é como se o trabalho se fizesse sozinho, porque a forma em hebraico está na voz passiva, pois o resultado final não depende do ser humano. Naturalmente, temos a obrigação de nos esforçar, de fazer o melhor de nós mesmos. Não é uma atitude positiva, segundo a Torá, a pessoa entrar em dívidas sem fim, e por isso então ela precisa cada vez mais trabalhar, sem absolutamente nenhum momento de descanso e violando inclusive princípios da lei divina. Porém, quem define quanto cada um vai receber é Deus. Nós vemos pessoas que trabalham de maneira exaustiva, mas nunca ganham o quanto gostariam. Outros ganham muito, mas perdem enormes quantias em gastos imprevistos ou maus investimentos. Por outro lado, nós vemos pessoas que se esforçam de maneira equivocada e também outras que se esforçam de maneira mais equilibrada. E enxergamos as berachot, as bênçãos de Deus, em todos os seus atos, pois elas conseguem ganhar mais dinheiro do que as pessoas que trabalham muito mais duro. Este erro conceitual afasta muitos judeus do cumprimento do Shabat. O cálculo é simples. Pensa, se eu trabalhar 7 dias por semana, ganharei cerca de 15% a mais do que eu ganharia trabalhando apenas 6 vezes por semana e descansando no Shabat, certo? Errado. A Torá diz o seguinte: se a Torá nos ensina que aos judeus compete guardar, observar o Shabat e trabalhar apenas 6 dias, é porque toda a berachá que ele pode receber está concentrada nesses 6 dias. E qualquer ganho no Shabat não será um ganho real, não será uma parnassá. Ele pode, naturalmente, se é Deus quem transmite as bênçãos, as berachot, ele pode, naturalmente, concentrar todas elas em 6 dias de trabalho. Apenas 6 dias. Então, tudo aquilo que se ganha fora desse projeto divino, em relação ao pacto sinaítico, aos judeus, não é verdadeiramente um lucro, não é verdadeiramente uma vantagem, é na verdade uma desvantagem, porque está indo em confronto com aquilo que o Eterno comandou, ordenou ao seu povo, o povo de Israel, pela Sagrada Torá. O Shabat, então, é um grande reforço à fidelidade do povo de Israel. E para nós, Bnei Noach, Noahides, monoteístas estritos, é um bom modelo, um bom exemplo de entender que a fidelidade ao pacto divino, a fidelidade às leis universais, também pode ser usada, pode ser entendida no mesmo parâmetro. Noahides, monoteístas estritos, não guardam o Shabat, porque não estão inseridos no pacto sinaítico, que é estritamente relacionado a Israel. Porém, na mesma proporção, o cumprimento e a fidelidade ao pacto noético, a Sheva Mitzvot de Bnei Noach, nos garante parnassá, nos garante então a prosperidade, que é ter exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus ordena como nossa porção e nosso quinhão. Nós temos plena e absoluta certeza que a fidelidade ao pacto produz parnassá real, produz sustento real, em todos os sentidos. Portanto, o mesmo modelo de fidelidade que serve ao judeu em seu pacto, o pacto sinaítico, é o mesmo modelo que serve ao Bnei Noach em seu pacto, o pacto noético. Porque a grande lição aqui a ser transmitida, a ser entendida, que está sendo transmitida e que pretende ser entendida, é fidelidade, é emuná. Fidelidade
dos judeus ao seu pacto, à sua aliança, fidelidade dos Bnei Noach ao seu pacto e à sua aliança, o que garante a ambos os grupos sustento, Parnassá e Berachot, bênçãos das mãos divinas. Muito bem. A Parashá Terumá, Parashá que nós lemos há algum tempo, Deus disse: Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. E me farão um santuário, a Mishkan, o Mikdash, e habitarei no meio deles. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Ou seja, me farão um lugar santo, separado, para que eu more, para que eu habite no meio deles. É como se Deus estivesse dizendo: se vocês querem realmente dar um bom fim a tudo que existe no mundo físico, se vocês querem canalizar as energias do mundo físico e elevá-las, se vocês querem realmente fazer a parte que compete a vocês na elevação deste mundo físico, que façam então de coisas tangíveis um santuário, uma Mishkan, Mikdash, para a minha morada, assim como também em vocês mesmos. Mas não façam objeto de adoração ou de devoção material, por meio do qual eu não poderei jamais ser exaltado, onde eu jamais poderei estar ou ocupar lugar. O grande expositor da lei judaica, o grande codificador da lei judaica, o Rambam, Maimônides, diz que é impossível que o homem exalte a Deus pela matéria. Daí então a óbvia rejeição judaica à idolatria, porque a matéria é parte da criação. Sendo parte da criação, obviamente, Deus não pode ser exaltado por ela. Por esta razão, a função básica de todo aquele monoteísta é exaltar a Deus por meio da sua própria criação. Ou seja, elevando-a a níveis chamados de purificação, chamados Tikkun Olam, reparação do universo. Por essa razão, os sábios explicam que aqui nessa passagem, na construção da Mishkan, o que o Eterno pediu foi na verdade uma elevação do mundo material à sua base. Ou seja, um retorno à sua base, um retorno à sua origem. Essa é a grande mensagem da construção da Mishkan, aonde o Eterno deseja então habitar, fazer morada, estar junto com o homem. Essa é a grande ideia. Primeiramente, deve se transformar este mundo num recipiente ou num vaso que seja digno de receber a presença divina. E é exatamente essa a função do monoteísta neste mundo. Nessa parashá, Vayakhel, nós encontramos no capítulo 38 de Shemot, verso 1, Vaya'az et Mizbeach Haolah. E ele fez o altar das ofertas queimadas. Eu gostaria de focar então especificamente nesse primeiro passuca, para concluirmos o nosso estudo da Parashá dessa semana. E esse tema chama bastante atenção porque o altar é chamado Mizbeach Haolah, o altar de Olá, ou holocaustos, ofertas queimadas. E já que o tema refere-se a Mishkan, refere-se aos seus utensílios, aos seus vasos, aos seus componentes principais, nós temos aqui o altar agora de holocausto, surge uma questão bastante debatida e de fundamental importância, que é a oferta de animais praticadas na Mishkan e depois no Beit HaMikdash.
Primeiramente, é importante salientar o seguinte: o conceito de que as ofertas trazidas sobre o altar, elas representam uma pessoa perfeita, seria no caso Mashiach, e que isto seria então uma alusão a um sacrifício humano pelo perdão dos pecados, é absolutamente ignorado e absolutamente desconhecido no judaísmo. A Torá ignora essa ideia de sacrifícios humanos, aliás, proíbe de forma veemente. Portanto, a ideia de olá, das ofertas queimadas ou dos sacrifícios como um todo, korbanot, não tem ligação alguma com a morte de um suposto Mashiach sem pecado, etc., para a remissão dos nossos pecados. Primeiramente, por quê? Primeiramente porque nós não temos aqui, na descrição da Mishkan e na descrição do altar de holocaustos, nós não temos um contexto universal. O contexto aqui é apenas judaico. Estamos falando de transgressões relacionadas ao povo de Israel apenas, pois isto aqui faz parte do pacto sinaítico. Logo, está eliminado, descartado qualquer possibilidade de universalidade do tema. Que fique bem claro isso. Porque essa ordem, esse preceito, está estritamente ligado ao povo judeu. O segundo ponto que eu quero colocar é o seguinte: os sacrifícios, como eu falei no princípio, não tem a ver com alguém que morre pelos pecados de outrem. Até porque, como já disse, repito, a Torá proíbe isso, todo o contexto dos profetas também proíbem isso, então não há o que se comentar aqui. Mas a questão óbvia levantada aqui é então o que simbolizariam as korbanot, que em hebraico é conhecida como aproximações. Toda vez que um transgressor oferecia um animal sobre o altar, especificamente aqui, de forma abrangente, vamos colocar assim, um sacrifício, uma oferta, e de forma específica, um korban hatat, um sacrifício pelo pecado, o que essa pessoa tinha em mente era a sua natureza instintiva, o seu eu instintivo. Por essa razão, é o animal que foi escolhido como símbolo, pois o nosso eu instintivo está muito bem simbolizado, ou muito bem aludido, num animal. E a ideia principal, quando se oferecia o animal sobre o altar, é reparar essa condição animalesca, ou essa condição instintiva que temos em nós, e elevá-la. Por essa razão, o animal era, segundo a lei, segundo o prescrito pela lei, deveria ser um animal sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum defeito. Por quê? Porque o nosso eu instintivo foi criado também pelo Eterno. É obra da criação e é perfeita. Porém, ela é passível de acumular erros, de acumular transgressões, pecados, de acumular coisas, por exemplo, rejeitadas pela Torá, rejeitadas pelo Eterno. É capaz de se contaminar. E esse eu instintivo, então, deve ser reparado, deve ser restaurado à sua fonte e elevado até a sua fonte. Por essa razão, nós temos um animal sendo sacrificado, que é o eu instintivo sendo sacrificado, ou sendo reparado. E quando eu digo reparado, eu estou evocando aqui a ideia lá do princípio de Bereshit, da criação, quando o Eterno criou matéria a partir da energia.
Nós sabemos que o processo da criação foi, e Deus falou, e todas as coisas foram feitas. A palavra representa na criação a energia divina, e o resultado da palavra criadora do Eterno representa a matéria, representa a criação. No sacrifício, nas ofertas, as korbanot sobre o altar, nós temos o processo inverso. A matéria está sendo transformada em energia. A matéria, que seria, digamos, o nível mais denso, representação do nosso eu instintivo, o animalesco, está sendo então depurado e elevado à condição de energia, representada então pelo fogo, representada pela fumaça que subia do sacrifício. E assim então a meta, o objetivo era alcançado. Ou seja, era uma analogia, uma simbologia, uma metáfora do eu instintivo elevado de volta à sua fonte, para ser então depurada, para ser então restaurada. E por esse exato motivo, o termo em hebraico, korban, aproximação, trazia consigo a ideia do ato de aproximar-se daquilo que o Eterno deseja, daquilo que o Criador deseja, que é a depuração, que é a restauração, que é o tikkun. Não apenas a nível cosmológico, não a nível de macrocosmos, mas também a nível de microcosmos, a nível de ser humano. E a intenção então, a ideia básica era essa: colocar então o animal sobre o altar, representando o eu instintivo, ali então queimar o animal e transformar a matéria em energia, ou seja, restaurar a matéria à sua fonte, que é a energia, restaurar para junto do Criador. Aproximação. Daí então a razão do termo korban, daí então a ideia do animal sendo oferecido, que é uma metáfora perfeita para o nosso eu instintivo. Com essa breve explanação então, nós encerramos aqui o estudo da Parashá Vayakhel dessa semana. Espero que tenha sido de proveito de todos e até a próxima. Emir Tzeh Hashem. Shabbat Shalom Lechulam.